Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje, episódio dia 23/3 de 2026. Sejam todos bem-vindos aí a bordo do Tripulantes Podcast. Aqui você encontra conteúdo semanal, todas as segundas às 19h30. Entrevistamos corredores, ciclistas, lutadores, personalidades aí do esporte. Também falamos com nutricionistas, fisioterapeutas, organizadores de corrida, enfim, tudo sobre esse universo da corrida. Então, desde já, quero pedir para vocês que ainda não seguem nosso canal no YouTube é Tri_Pulantes Podcast. Lembrando que hoje é nosso último episódio aqui no YouTube, tá? Por questões de estar caindo muita conexão, o Instagram não está entregando o que a gente precisa, tá? Bom, vamos lá. Quem perdeu, vou deixar aqui uma dica para acompanhar nosso último episódio. Foi com a atleta Gabi Galvão, uma promessa do triatlo. A Gabi vem conquistando ótimos resultados no profissional e está iniciando aí o ciclo em busca de uma vaga olímpica na modalidade. Na próxima semana, nós vamos receber o Henrique Delben, executivo da Ativo.com, uma das maiores e mais tradicionais plataformas de eventos esportivos do Brasil. Lembrando que o Tripulantes, então, está mudando o formato e semana que vem já vai ser no formato não ao vivo, né? Vocês vão ver apenas no YouTube uma gravação da nossa entrevista, tá bom? Deixa eu ver aqui quem já está entrando por aqui hoje. Pati, seja bem-vinda. Léo, ultramaratonista, seja muito bem-vindo. Família Ferreira, sejam todos bem-vindos. Renata, muito bem. Hoje vamos falar aí sobre nutrição. Acho que é um assunto que todo mundo gosta bastante. Muita gente já me procurou na semana para perguntar, e aí, mas vai falar sobre alimentação e essa parte para triatlo? Gente, a gente vai falar sobre tudo, seja triatlo, seja prova de endurance, seja ciclismo, enfim, corrida, tá bom? Deixa eu me organizar aqui, deixa eu chamar nossa convidada de hoje. Parece que hoje vai, o Instagram hoje vai me deixar fazer a live, parece. Dantas, seja muito bem-vindo, boa noite. Parece que hoje o Instagram vai me deixar fazer essa live. Bom, nós estamos pontualmente às 7h30, 19h30. Então agora só falta o mais importante, a gente conseguir colocar aqui nossa convidada para dentro da conversa aqui, né? Aqui, a Cris já está aqui, deixa eu aceitar ela aqui, vamos ver se vai. Momento tenso, gente. Tá difícil isso aqui, viu, funcionar. Aqui, eu tô aceitando, tô aceitando. Vamos ver se vai. Olha lá, não pode participar. Ô, desgrama. Vamos lá, de novo. Pessoal que está entrando aí agora, vou deixar aí mais uma vez o recado. Não esquece, então, seguir a nossa página no YouTube. Segue lá, compartilha, ativa o sininho que ajuda demais a gente, tá? Cris, eu tô te aceitando várias e várias vezes aqui, mas para variar, o Instagram simplesmente ignora o fato de eu estar aceitando, entendeu? Mas eu vou tentar mais um pouco aqui que há de dar certo. Eu, eu vou cancelar o que eu tinha mandado e vou aceitar o seu para ver se vai. Meu, como que pode o Instagram ficar tão ruim de uma hora para outra? Lembro aqui da pandemia, meu, todo mundo fazia Foi. live com isso aqui. Aí foi. Agora Muito bem. foi. Uhul!
Como que pode, né? O Instagram, na época da pandemia, era uma ferramenta que todo mundo fazia live, tudo funcionava, E tudo todo dava mundo certo. entrava, né? Agora tá isso aí, essa porcaria. É. Mas vamos lá. E um monte de regrinha, né? É muito louco. Antes tinha um jeito de você fazer aqui um tipo um teste. Você só convidava quem você queria fazer uma live. Agora nem isso não pode mais. É. Pessoal, eu vou fazer a apresentação para vocês aqui da nossa convidada de hoje. Ela é boituvense, dedicada, sempre foi aquela aluna que sentava na primeira fila da escola. Eu posso falar com propriedade sobre isso. Casada há 23 anos, dois filhos, formada desde 2019, se pós-graduando aí pela USP em nutrição, fez o caminho profissional curioso, criou sua trajetória dentro da cidade onde nasceu, em Boituva, usando sua própria experiência de vida para aproximar e criar um vínculo com seus pacientes. Afinal, como ela mesma disse, ela se sente ali na prática, na dificuldade de encarar o déficit calórico do dia a dia. Isso deu a ela autoridade e tornou referência sobre o assunto de nutrição. Seja bem-vinda, Cris Gardini. Muito prazer em tê-la você aqui a bordo do Tripulantes Podcast. Eu que sou grato. Quantos anos depois, né, Adriano? Meu Deus, eu até falei aqui para a Alice, eu falei, Alice do céu, tomara que ela não lembra das coisas, olha, porque eu vou te falar. Viu? O que eu mais lembro é que você era um amigo inseparável do Kleber. É, é. Até assim, eu mandei pro Kleber que ia ter essa live aqui hoje, e eu falei, cara, você tem que ouvir isso aí. E, cara, como que eram as brincadeiras, né? Eu falei que se existisse o bullying naquela época, nós estava preso, viu? Então, meu Deus do céu, é o seco, é o magro. É, Você exatamente, era muito exatamente. magro, Adriano, não é muito magro. Tem a formatura, né, acho que é quinta, não, da oitava ou da quinta, não sei, que a gente foi no Hop Hari. Eu tenho uma foto de camiseta cavada, assim, que só uma faixa da camiseta cavada me tampava inteira. A cavada cruzava, assim, ó. É desse nível, era bem magro desse jeito. É, Como pode, né? Daí depois a gente fica adulto, a gente tem que lutar com o peso, né, Adriano? Isso é injusto. isso é injustiça. Agora eu tô aqui lutando com a balança todo dia. E olha que tem muita atividade física aí pro meio, né? Tem, mas acho que a gente vai falar sobre isso, mas exercício não emagrece. Não. Você sabe que É eu acho que alimentação. quando eu falo isso, tem alguns personagens que ficam um pouco bravos comigo, né? Na verdade, não é desdenhando o trabalho deles, né? Assim, falando do esporte, da musculação, disso, daquilo. Mas é que, na verdade, quando a gente não tem dimensão do que é as calorias dos alimentos, cara, eu posso fazer o esporte que for, eu vou lá, eu como meio bolo, eu acabo com o meu esporte. E assim, quando a pessoa é sedentária e começa a fazer atividade física, no começo ela tem essa falsa impressão de que o exercício emagrece. Porque, afinal de contas, o exercício não fazia parte da vida dela, né? Mas Exato, a partir exato. do momento que faz parte da sua vida, o exercício não emagrece mais. Você sabe que eu falo isso, né, Adriano? Que assim, o corpo ele é muito inteligente, né? Ele vai entrando em muitas adaptações. E aí o que acontece? Quanto mais tempo a pessoa fica fazendo atividade física, mais adaptada ela fica, ou seja, para ela vai ficando fácil. O coração já não acelera tanto, ela já não cansa mais como antes. Então, não tem outro jeito a não ser sair dessa adaptação. Por isso que você tem que ir mudando, às vezes, as variáveis, né? Então, a gente não pode ignorar o fato de que, de repente, a pessoa está com a parte cardíaca super em ordem, os exames super em ordem, né? A gente não pode tirar esse benefício que o Sim. esporte traz, porque isso eu convivo diariamente, né? Das pessoas que estão ali com tudo em ordem, porém eles falam para mim, Cris, mas o peso não abaixa, essa É, balança não, ela tá de mal comigo, né? Só que não é, existe uma termodinâmica e ela é a premissa de tudo. Se a gente não olhar para ela como algo importante, nós vamos morrer de fazer exercício e não vai funcionar. exatamente. Poxa, deixa eu iniciar aqui nosso bate-papo. Assim, eu queria que você falasse, Cris, sobre você. Quem é Cris Gardini? Como começou a sua relação com a nutrição? E por que você escolheu a nutrição como profissão?
Então, você sabe, Adriano, que isso é uma pergunta curiosa, que inclusive a gente conversou muito em terapia sobre isso, né? Porque quando ela me fez essa pergunta também, né? E ali eu fui dedilhando uma coisa, outra, mas no final, Adriano, eu acho que o próprio Deus escolheu isso pra mim, sabe? Porque eu fico nas memórias, então assim, meu pai sempre foi aquele pai que ele ia na feira, ele trazia sacola de feira, e depois eu me vi depois de adulta indo na feira. Então, meio que eu acho que já tava aquilo dentro de mim, né? Só que aí o que Aham. acontece? Daí eu fiz tudo ao contrário, né? Eu me casei, eu tive filhos e tal. Quando o Samuelzinho, que é o mais novo, que hoje tem 12 anos, ele fez um aninho. Sabe quando você se cai dentro daquela realidade? Cara, isso aqui vai passar, eles vão crescer. E quem sou eu, né, nesse rolê, né? O que vai ser de mim? O que eu vou fazer depois, né? E aí, nessa conversa com o Renato, eu falei assim, ele falou, porque assim, eu achava na minha vida que eu tinha que fazer educação física, porque eu gostava da academia, né? Então eu falava, vou fazer educação física. Só que daí eu falava assim pro meu marido, pro Renato, eu falava assim, eu queria descobrir o que acontece dentro, quando você toma um remédio, quando você come uma coisa, eu queria entender dentro. Daí ele falou assim, não, mas não tem nada a ver com educação física, isso é nutrição. Aí que eu fui atrás e eu comecei a ler, porque assim, eu sempre gostei dessa tal da revista Boa Forma e da revista Saúde, e ler aqueles artiguinhos que vinha do lado. Só que a gente não entendia termos técnicos, né? E aí eu falei, cara, eu vou atrás, vou atrás, vou atrás e tal. E aí nisso o Samuel tava com 1 ano e meio, mais ou menos, quando eu fiz o vestibular. Só que, Adriana, olha que curioso. É assim, eu amei, desde o primeiro momento que eu entrei em contato, falei, cara, é isso, eu quero Aham. isso. Só que se alguém tivesse falado para mim tudo que eu ia enfrentar, eu não tinha. Porque assim, era uma realidade diferente de escola, né? Escola você tinha matéria, se você ia mal ou bem, era aquilo ali. Agora a faculdade, cara, eles estão nem aí para você. Você tem que entregar 12 trabalhos, são 12 trabalhos. Não importa se seu filho tá doente, se você não dormiu a noite, você tem que entregar 12 trabalhos. E Aham. aquilo foi assim exaustivo. Só que hoje, Adriano, eu vejo que aquilo foi uma construção. Foi uma construção. Eu precisava daquilo, porque eu costumo brincar aqui em casa, eu falo assim que todo dia a gente é uma nova pessoa. Tipo assim, às vezes o que eu acreditava ontem, hoje eu já não acredito mais, eu já mudei de ideia, e daí. Então, aquilo fez parte da minha construção. E se eu não tivesse passado por aquilo, talvez eu acho que eu não dava tanto valor pro que eu tenho hoje, pro que eu vivo hoje, sabe? Porque Sim. foi muito difícil. E assim, eu acho que o maior desafio, Adriana, assim, de depois de estar ali dentro, e aí eu amava aquilo, eu fui estudando, eu fui conhecendo, e aí, na verdade, eu percebi que eu gostava do estudo, eu gostava de estudar aquilo, eu gostava de saber o que acontecia. Só que daí, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, o meu menor, que na época eu acho que ele tinha 4 para 5 anos, ele pegou meningite. Ele pegou meningite viral. E ali, ele pegou bem assim, tipo, do final do ano para o começo do ano, entre as férias ali. E as aulas começou a voltar da faculdade ali. E aí eu falei para Renato assim, viu, eu não vou, eu vou parar, porque aí a mãe se culpa, né? Não, foi minha culpa, eu que não cuidei, Aham. né, e tal. E aí eu falei pro Renato, não, eu vou parar, eu vou parar. E aí o Renato falou, não, imagina que você vai parar agora. Faltando 1 ano para terminar, ele falou, não, você vai até o fim. E aí eu sei que daí nós ficamos internados com ele e tudo. E aí quando eu voltei, aí todo mundo, eu percebi todo o acolhimento que eu tive ali na faculdade. Eles vieram com matéria, eles vieram com resumo e tal. Porque eles, era um problema sério que estava acontecendo ali, né? E ali, Adriano, foi um valor que eu dei tão gigante, porque eu falei, cara, isso faz parte da minha vida mesmo, porque ali eu teria desistido e eu não desisti. Eu teria todos os motivos para desistir ali, né? E eu não desisti. E aí eu me lembro que daí, quando chegou o último ano, eu respirei e falei, nossa, agora é o último ano, graças a Deus é o último ano. Não tinha van para voltar. Eu ia com uma van, chegava lá, eu pegava outra van, daí eu ficava na volta, eu ficava em Porto Feliz, daí a van de Boituva voltava para Porto Feliz me buscar, eu chegava aqui duas e Maluquice. meia. Não, uma maluca. Mas só que aí, Adriano, eu fico pensando hoje, cara, tinha que ser daquele jeito. Porque daí, Constrói, Adriano, né? sim, e Constrói, né? outra coisa, a gente passa a entender, Adriano, que assim, você trabalhar com vidas é algo muito sério. É algo. Você está mexendo com uma parte muito importante da vida da pessoa. Às vezes a gente fala assim, ah, a pessoa come mal, ah, a pessoa. É só tirar, é só parar de comer isso. Mas às vezes é cultural, faz parte da vida da pessoa. Quando você mexe na alimentação, você está mudando a vida da pessoa. Às vezes ela se entristece de você falar assim, cara, você não pode comer isso aqui porque isso aqui está te fazendo mal. E aí ela tem que lidar com aquela luta interna. Então,
não é assim, não é eu chegar batendo o pé na porta e falando, pronto, tira isso. Você tem que ir com calma, sabe? Só que aí, Adriana, eu me lembro de lá de trás, que o tanto que foi difícil, e eu falo, cara, lidar com vidas é no mesmo nível. Então, aquilo lá fez toda a diferença pra mim, sabe? E de lá pra cá eu vim me construindo, porque daí é como você disse, daí eu tive que passar pelo processo, né? Porque daí eu ficava assim, que autoridade eu tenho se eu não fizer? Se eu não ser o exemplo, eu tenho que ser o exemplo. Exato. E para mim, essa primícia, Adriano, assim, eu não sei o que você pensa a respeito disso, mas essa é uma primícia para minha vida. Tipo assim, eu falar daquilo que eu não faço, cara, eu não tenho autoridade sobre isso. Exatamente, por isso que eu usei o termo aqui que você tem autoridade sobre o que você fala, porque é, hoje a gente precisa, né, para confiar assim uma dieta, um ciclo de maratona, como eu vi aqui a Eleandra falando, enfim, cara, são às vezes 6 meses, um ano da tua vida que a pessoa entrega para o nutricionista. Exatamente. Então, assim, é uma relação de confiança, né? Tem que ter essa Total. relação de confiança. E aí eu acho que conta demais você conhecer a história do nutricionista por trás, não só profissionalmente, né? Sim. Mas saber que do que você pode esperar dessa pessoa, né, que está por trás do Exato. nutricionista, né? Exato, exatamente. E fora que, por exemplo, que nem eu brinquei até no domingo, né? Eu falei assim que ninguém entende. Quando você fala assim, a pessoa fala assim, viu, vamos fazer tal coisa domingo? Daí a pessoa fala, não, eu tenho que correr 20 quilômetros. Ninguém entende, porque as pessoas falam assim, ah, que nada, deixa a corrida, vamos lá fazer tal coisa. Mas para a pessoa aquilo é muito importante. E quando aquilo se torna importante, ele é importante para o profissional também. E aí o profissional vai ter que se empenhar e colocar tudo que sabe, tudo que pode e ir além, Adriano. Eu costumo brincar com os pacientes assim: eu vou até onde eu sei, aonde eu não sei eu vou buscar. Tipo assim, eu vou fazer com que a coisa aconteça. Ah, legal. Depois eu quero até entrar acho que um assunto exatamente disso que você falou. Ô Cris, o que que você sente, a gente que tem notado esse crescimento da corrida, mas eu queria ver pelos seus olhos, o que que você sente assim que mudou com relação à nutrição de anos para cá? Porque assim, eu imagino que lá em 2019, quando você fazia nutrição, talvez ela não tinha tanta importância para as pessoas como ela tem hoje. Hoje a nutrição ganhou muito mais adeptos, vamos dizer assim. Isso vale também para fisioterapia, isso vale para personal e Sim. assessoria de corrida e muito, muito para nutrição também. Qual que é seu sentimento com relação a isso? Então, você sabe, Adriano, que assim, ó, isso é curioso, porque assim, como é que eu posso dizer? Para as pessoas, isso veio depois, essa importância veio depois. Agora, veja, quando eu cheguei, final de 2015, que é quando eu fui levar toda a minha documentação para a faculdade e tal, ali já estava claro tudo isso, porque na conversa que a gente teve ali com a coordenadora e tal, ela falava assim: é a profissão do futuro. É a profissão do Uhum. futuro, porque assim, ó, não vai mais alguns anos a nutrição ela vai dominar. Por quê, Adriano? Porque assim, ó, e hoje eu reconheço e isso é uma verdade. Porque assim, antigamente, vamos pensar aí 10 anos para trás, 15 anos para trás. Não, até um pouco mais, uns 20. A nutricionista, ela é tida cozinheira. Era a pessoa que cuidava da alimentação. Então, cuidava lá do É, comensal que era da acabava empresa. ali, né? Exatamente. Então ela cuidava das marmitas lá, ela tinha que saber da diretriz, quanto de proteína que tinha que ter ali, e se resumia ali. Só que aí, Adriano, com a vinda da pandemia, isso se reforçou muito. Porque daí entrou naquela tese. Por que, que tinha pessoas magras morrendo e pessoas mais acima do peso que não morria? E tinha pessoas que faziam esporte e de repente morreram na pandemia. E é ali que tudo começou a desabrochar. Por quê? Porque não é sobre o vírus, era sobre o que ele encontrava internamente da pessoa, o nível de inflamação, o nível tipo assim, o quanto o corpo da pessoa era resistente a uma ação viral. E aí o que acontece? Ali tudo começou a mudar. Tanto que hoje, eu não sei se você vê isso, mas a gente vê muito nas redes sociais, a gente vê muito em páginas aí, falando que agora trocou-se o vício, né? Não é mais viciados, por exemplo, em internet, aquela coisa lá. Agora é todo mundo, ou álcool, agora é todo mundo na vida fitness e nananá, e nananá. Uhum. Tanto, Adriano, que já tem nomes, tipo assim.
A gente tem um nome que a gente fala muito disso quando a gente está conversando com profissionais, que é a vigorexia. Você já ouviu falar disso? Não conheço o Então, termo, essa não conhecia. vigorexia, o que que ela é? É o excesso da necessidade de comer saudável. Sabe aquela pessoa assim, não, açúcar mata, não, o Aham. leite inflama. Então, veja, deram até uma patologia para a pessoa que ela tem essa necessidade disso, né? E no final da história, o que que a gente enxerga hoje? Que isso é muito legal, é a forma que eu vejo. É muito maravilhoso esse despertar, porque, Adriano, é o que eu falo para todo mundo. A gente não vai dar conta se todo mundo quiser se alimentar bem, se todo mundo quiser uma opinião. Então, assim, precisa de mais pessoas que queiram ser profissionais dedicados para ajudar pessoas. Então, isso realmente é promissor. Por quê? Porque a gente não vai. Não que medicação não seja bom, tá, Adriano? Porque eu até gosto ali da ação para quem é bem indicado, mas eu preciso pegar na raiz do negócio. Então, assim, não adianta ir lá, eu medico a fome, eu medico a hipertensão, eu medico o colesterol alto, eu medico a diabetes, tá? Qual é a raiz do negócio de tudo isso? A raiz é a alimentação. Então, ou eu vou lá para a raiz e arrumo tudo isso e a medicação vem se necessário, ou, Adriano, nós vamos viver doente. Então, isso foi maravilhoso, essa abertura, né, de leque para nós, que não é só dentro de uma cozinha, que tem. Hoje tem muitos campos para atuar, né, Adriano? Sim, Então sim, isso foi sim. maravilhoso. Eu me sinto honrada porque eu vim nessa geração. Porque eu falo assim, gente, se eu tivesse vindo na geração lá de trás, talvez Ia eu tivesse mais sofrer mais. dificuldade. Eu ia É, sofrer mais. ia sofrer mais, ia sofrer mais. Hoje está super em crescimento e as pessoas realmente agora acho que dão valor a essa profissão como ela realmente merece ser dada, entendeu? Eu não tenho dúvida disso. Sim. Você consegue lembrar, Cris, as pessoas que te ajudaram nessa jornada aí? Assim, sempre ficou muito claro que você ia seguir essa linha de musculação, performance, emagrecimento, jovens, ou tem toda essa divisão mesmo? Como é que é? Quando você estava estudando, você Uhum. falou assim: eu vou pegar essa linha aqui, ou foi deixando fluir e as coisas Então, foram quando, acontecendo? quando eu entrei de fato, Adriano, eu sabia o que eu não queria. É, Eu não queria, assim, de jeito nenhum. Eu não queria hospital, eu não queria. Porque ok. eu sofro vendo as pessoas, então eu não queria hospital. Isso já era um ponto. E aí, depois que eu entrei em contato com o AN, que é isso que eu falei de alimentação, né, de comensais, empresa, foi outro ponto que eu falei, eu também não quero. Eu também não quero trabalhar nessa área, até porque, Adriano, existe uma grande confusão nisso, né? O fato de existir uma nutricionista dentro de uma empresa não quer dizer que tudo lá vai ser perfeito. Tanto que algumas pessoas falam assim, imagine onde já se viu dentro de um exemplo, dentro de uma empresa ter o suco lá, aquele suquinho lá, como é que fala? Aqueles lá, os corantinhos da vida. Aham. O Que suco, sangue né? da vida lá. É. Exato. Só que aí, Adriano, o que que acontece? Primeiro de tudo, dentro de uma alimentação de empresa, cara, é só 30% do dia dela que ela come ali. Então não é a dentro da empresa que vai determinar se ela vai ter colesterol alto, se ela vai ter diabetes, enfim, não é ali. E tem o orçamento da empresa Tem também, o né? orçamento da empresa, que é o que a empresa fala: olha, eu posso só pagar tanto, então o nutricionista É. tem que dançar conforme a música. E o outro Aham. ponto, Adriano, é assim: como é que fala? O comensal, que é o trabalhador ali que ele quer, que ele come ali, ele quer como é que eu posso dizer, do auge de tudo que ele pode ter ali. Só que não depende da gente. Até porque, Adriano, o nutricionista vai lá e fala assim: cara, não dá para ter tudo isso de fritura, vamos ter só uma vez por semana. Eles ficam muito bravos, porque eles adoram fritura. Então, era a área que eu falei, cara, aqui eu não quero. Aqui eu não Aqui é quero. assim. Aí, depois, Adriano, o que que acontece? Daí entrou nisso que eu te falei. O maior desafio da minha vida a partir do segundo ano fui eu mesma. Eu testava em mim, eu estudava em mim, eu aplicava em mim, daí eu calculava para mim, e daí eu ia para academia e dava errado. E eu falava, cara, ganhei gordura, isso aqui deu merda. Daí eu trocava e tal. Tanto, Adriano, que eu finalizei a faculdade com 5 quilos a mais. E aí as pessoas, né, de repente, iam falar assim: como é que você comia mal? Não, é porque eu testei tanta coisa. E ali eu entendi, Adriano, uma coisa.
que a gente hoje, eu tento desmistificar um pouco isso. A gente cai hoje no que eu chamo assim de todo mundo sabe falar de nutrição. Todo mundo. É. Todo mundo sabe que é bom, todo mundo fala, não, tira leite, leite inflama. Tira pão porque o pão tem glúten. E todo mundo é um especialista. Só que no final da história, Adriano, eu acabei ganhando esse peso no final da faculdade. Por quê? Porque eu fiquei com muito medo do carboidrato. Eu entrei nessa vibe, eu falava, cara, todo mundo fala mal do bendito do carboidrato e o coitado. Só que esse mal, Adriano, não era dentro da faculdade, porque a faculdade ela te oferta tudo. E Aham. ali você que vai fazer uma divisão ali do que vai fazer sentido, o que não vai fazer sentido. Só que como eu testava em mim, o que deu muito, muito, muito ruim? A última dieta que eu apliquei em mim, nos últimos 6 meses de faculdade, foi a cetogênica. Cara, deu muito ruim, mas muito ruim. Porque a base da cetogênica é gordura. E a cetogênica ela foi desenvolvida para quem? Ela foi desenvolvida para pessoas com epilepsia. E que em alguns momentos as pessoas diabéticas poderiam fazer uso porque elas de repente poderiam ter ali uma, como é que fala, em tempo curto, o pâncreas poderia ter um descanso. Só que a cetogênica, a base dela é gordura, Adriano. E por que dá muito ruim? Porque o carboidrato tem 4 calorias por grama e a gordura tem 9. É muito fácil dar ruim. E aí, quando eu terminei, eu falei, cara, agora eu quero ver o que eu vou fazer. E ali, Adriano, eu sentei e eu falei, se eu resolver o meu problema, eu resolvo de todo mundo. Porque daí eu já não entendia mais. Aí deu bagunçado pra mim, eu não entendia mais onde estava o erro. E aí foi onde eu sentei, eu passei 10 dias sentado, estudando, e eu fazia cálculo em mim, eu pedia para medir em mim e tal. E ali as coisas começaram a fluir. E eu falei, cara, eu voltei a comer arroz com feijão, eu parei de comer castanha, eu parei de comer as coisas. E no final foi fluindo. Aí que entrou o ponto, Adriano, que eu percebi que tinha um monte de informação desencontrada. Porque daí na internet veio tanta, tanta, tanta informação que desinformou. As pessoas já não sabem mais se come banana, se não come banana, se põe nata no café, se não põe nata no café. Ô, Cris, deixa eu te perguntar, isso é uma dúvida minha, tá? Você compartilha também que cada indivíduo funciona melhor com determinado tipo de dieta? Eu Sim. vou, eu vou te falar assim, mais ou menos por cima, sem nenhum conhecimento, tá? Tô jogando aqui no ar, para você Sim, falar o que faz sentido ou não. tá. A gente conheceu o Medeiros Endurance, que é um atleta que ele já vem há acho que 6 a 7 anos fazendo uma dieta somente carnívora. Ele não Uhum. come nada de carboidrato, só carne. E para ele deu super certo. E aí, por seguir ele, acompanhar ele, conhecer ele, ele já teve aqui no Tripulantes também. E Uhum. quando ele teve acompanhado da nutricionista também dele, que é Uhum. super óbvio, defende essa causa. Sim. Cara, é óbvio que para ele tá funcionando. Ele tem mais de 50 anos e parece um moleque, de assim, né? Uhum. Só que tem as outras vertentes. Eu entendo que não vai servir para todo mundo. Exatamente. E aí eu queria saber a tua opinião sobre isso, entendeu? É isso mesmo, Adriano. Tipo assim, não dá pra gente falar que é uma regra e sempre tudo vai dar certo pra todo mundo, né? Até porque agora, tipo assim, a história da carnívora, ela tá em alta, né? Tem muita gente falando disso e tal. Só que olha que curioso, Adriano. Existe muita gente fazendo isso, tá dando certo pra muita gente, porque daí tira o carboidrato. O corpo vai se virar? Vai se virar, porque a gente vai tirar carboidrato de outro lugar. O corpo vai pegar do músculo, ele pega da gordura, ele pega do. Enfim, ele vai se virar porque ele não vai deixar você morrer. Só que o que acontece, Adriano, nos últimos 5 anos também, no levantamento que a gente tem aí da ciência, dentro da cultura da nutrição, aí, da medicina, houve um aumento exponencial de câncer de colo, que é o do colo retal. Por quê? Por conta do aumento da carne. Só que aí é um ponto. Por que para algumas pessoas dá muito certo, Adriano, e para outras nem tanto? Primeiro, tem a questão biológica de cada um, tem a questão ali da fisiologia de cada um. Só que, Adriano, o que acontece? Tudo depende da quantidade. Porque o que acontece? Uma coisa, eu recebo pessoas no meu consultório todos os dias falando assim: não, eu tô caprichando na proteína, porque eu sei que é proteína que eu tenho que comer. Quando você vai ver, Adriano, a pessoa tá comendo 3.000 calorias de proteína.
Aí que é o ponto. Veja, olha o que você me falou. A nutricionista que fez com ele estava junto com ele. Ou seja, provavelmente o que ele está fazendo está balanceado para ele, para a altura dele, para o que ele faz, para a atividade dele, está contabilizado dentro de um quadro de esporte que ele faz, enfim. Isso para ele deu muito certo? Deu muito certo. É uma regra? Vai dar certo para todo mundo? Nem todo mundo, porque às vezes, por exemplo, uma pessoa vai ter o intestino mais inflamado do que a outra, ela vai começar a comer muita carne, ela vai ter, por exemplo, um aumento de ferritina no sangue. Isso vai aumentar a estetose hepática. Agora, tem gente que aumenta a carne dentro de um contexto do cálculo e vai dar super certo. Então, por isso que eu falo, essa é a primícia, Adriano, que aí eu vou falar do que eu acredito. Eu não acredito em protocolo, Adriano. Eu não acredito em protocolo, sabe assim? Tipo, ah, não, vai lá, fulano tem um protocolo carnívoro, protocolo. Nanana. Cara, como é que eu posso ter um protocolo se eu não sei diante de quem que eu tô? Eu não sei se eu tô falando de um corpo inflamado, se eu tô falando de um corpo que já foi obeso, se eu tô falando de um corpo que já teve, por exemplo, diabetes. É totalmente diferente. Porque, por isso, inclusive, Adriano, que a gente tem diretrizes. Então, a gente tem diretrizes, por exemplo, se eu tenho problema cardíaco, eu tenho uma porcentagem ali para dar de a gordura saturada, por exemplo, para o paciente. Se o paciente não tem nada, né? Eu acho até engraçado que às vezes as pessoas falam assim. Eu já recebi essa pergunta. Nossa, você dá arroz integral para mim, por que você não come arroz integral? Oxe, mas eu tenho diabetes. Uhum. Entende? Então, aí que é o ponto da individualidade, né? Eu não tenho a mesma Exatamente. doença que a pessoa. E às Uhum. vezes o ponto alto não é nem que a pessoa é obrigada a comer arroz integral. Quem já passou comigo sabe, eu nem sou de defender o lance do arroz integral. Mas o grande lance para o diabético é que ele precisa de um tonel de fibra. E às vezes ele não consome. Então, aonde a gente pode torar a fibra, a gente vai torar. Então, Entendi. essa é a primícia. Funciona? Funciona. De repente, Adriano, vai chegar um momento que não vai funcionar mais. E aí vai ter que fazer um rodízio com outra coisa. E daí vai ter que pôr um pouco mais de carboidrato. E depois vai tirar de novo esse carboidrato. E essa que é a importância, Adriano, de tempos em tempos, por mais que algo deu muito certo, falando assim na parte alimentar, Revisar. é importante, tem que olhar, tem que revezar, tem que olhar. Cris, eu tô perfeito, minha composição corporal tá linda. Tá, mas eu fiz 49 anos, entrei na menopausa, bagunçou tudo e eu tô com a estética boa. Então tá, então nós vamos ter que ver o que. Ah, um exemplo bem básico disso, Adriano, eu acho que você deve acompanhar ela, a Valerie. Sim, Você sim. viu os últimos tempos dela? Ela teve aqui, ela falou inclusive no podcast aqui também que a dificuldade que ela passou e logo depois aqui do que ela teve aqui, acho que teve uma decaída, aconteceu dela perder o cachorrinho dela, foi muita coisa e realmente Exatamente. ela passou Exatamente. por, Eu por acho que foi o situações. gato, né? A Judite, não foi? Foi o gato, né? Não foi o Foi, gato que morreu? Acho foi que o foi o gato. cachorro também. O Ah, cachorro é? também. Então ela É. teve as duas mortes. Aí o que acontece? E aí eu achei muito interessante, até eu mostrei esse vídeo para outras pessoas que estavam comigo. Eu achei muito interessante, por quê? Porque ela falou assim, cara, eu só bebia socialmente, era um tiquinho e tal, mas mudou tudo, eu não estava mais conseguindo treinar, eu não tinha mais o mesmo rendimento. Justamente porque eu era uma pessoa antes dos 49 anos e agora eu sou. É isso que a Lê tá falando, mulher sofre, é isso mesmo, Lê. E aí, veja, às vezes uma pessoa começou a correr com 20 anos e ela foi lá, ela quebrou recordes, ela fez um monte de coisa. Quando ela chegou lá nos 49, ela vai querer ser a mesma pessoa. Cara, nós não somos a mesma pessoa. O homem, às vezes, ele até consegue, por ele manter ali a linha da texto, às vezes ele consegue manter como é que eu posso dizer, como é que fala? Ele vai mantendo ali o que o corpo dele vai Constância. fazendo. Mulher não. Mulher não consegue, porque mulher tem os ciclos. Vai uma mulher correr, por exemplo, no período menstrual. Cara, é totalmente diferente dela correr num período que ela tá com o estrógeno mais alto. De repente ela fala, nossa, ontem eu dormi bem, eu comi bem, fiz tudo bem. A corrida não prestou. E de repente foi um dia atípico que ela dormiu mal, comeu mal e no outro dia ela foi super bem. Porque são as oscilações. Então, é o que eu falo, Adriano, respeitar a primícia de quem nós estamos na frente, de quem nós estamos atendendo, é o mais importante de tudo. Porque esse negócio de eu bater na tecla e às vezes vira uma briga até que eu vejo, às vezes, na internet. O pessoal vai lá na página da fulana e fala mal do outro cara, marca o outro cara, eu fico, gente, que perda de tempo. Porque, assim, na ciência não existe uma conta de um mais dois vai dar um, mais um vai dar dois. Depende de tudo que eu tô, com quem eu tô na minha frente. Eu posso, e eu até brinco, outro dia eu tava falando com uma paciente isso. Ela começou comigo há uns 4 anos atrás. Cara, foi de vento em popa, foi perdendo gordo e tal. De repente, agora subiu ali 7 quilos do nada e ela falou: Cris, o que houve? Eu,
entramos na menopausa. Bem-vindo. Tudo mudou. Então agora vai ter que mudar também todo o resto. Rever tudo de novo. Isso é importante. Caramba, né? Assim, é, tem que, na verdade, tem que se adaptando, tem que ir ajustando o tempo todo, e é por isso que é importante você ter ao lado alguém que conhece seu histórico, você Exato. acaba passando de nutricionista para psicólogo e para tudo mais, né? Porque É. É isso. é E o assim, mais importante também, né, Adriano, a gente sempre buscar isso, né? Sempre buscar o estudo. O profissional, ele tem que estar pronto para isso, né? E é por isso, Adriano, porque assim, a primeira pós que eu fiz foi essa da Uniguaçu, que era a hipertrofia e emagrecimento. Só que aí eu já vi a necessidade agora de já entrar da obesidade do esporte, porque o número de pessoas mais obesas cresceu demais. E essas pessoas quiseram entrar dentro do esporte, fazer coisas, só que eles passam mal. Então, tipo assim, agora é uma nova necessidade e a gente vai entendendo todo esse contexto. o que eu vejo muito também, Cris, já estou aí mais de 10 anos aí fazendo esporte, o próprio Cornetas aí é uma escola que a gente vê o pessoal entrando e toda vez gente chegando, gente nova tal. É assim, a gente aconselha, às vezes, não sabe se está fazendo certo, se está fazendo errado, mas a gente pelo menos dá algumas dicas do que a gente já vivenciou, né? Exatamente. Pessoal que começa a correr, aí corre todo dia, daí se fala, não vai fazer isso, que você vai se machucar. Aí, não sei por que, ele viu em algum lugar no Instagram que ele, se ele comer sem comer, se ele correr sem comer nada, vai melhorar a performance dele. Daí a gente, Exatamente. aí a gente vai e fala para ele, pelo amor de Deus, se alimenta, que senão você vai se lesionar. E aí o cara fala, como assim? Eu não vou comer e vou me lesionar. Mas aí a gente vai, explica para ele e tal. E, enfim, cara, você não vai levar nada para você comer nesse treino de 3 horas? Não, não vou. Tá. Quando você chegar com 2 horas, vai acabar a sua energia. Você quer apostar? Aí chega em 2 horas, acaba a A energia pessoa da tá lá pessoa. morrendo. E assim, é legal, porque a gente acaba também direcionando as pessoas, né? Fala, olha, tá vendo como eu te Sim. falei? Daí a pessoa fala, ah, é verdade, aconteceu exatamente isso. E no Aí ela vai começo, né, se Adriano? preocupando, né? No começo tudo é festa, né? A pessoa começa, ela tem glicogênio de monte, ela tem reserva, ela tem tudo, porque ela tá começando, o corpo dela não tá adaptado ainda. O problema é que quando passa ali, por exemplo, vamos pensar, passou ali de 2 meses, desse começo mesmo, bem o começo. Passou aquele comecinho ali, ele chegou ali, terceiro mês, quarto mês, aí ó, começa a vir lesão, a pessoa começa a ter aqueles estirão que ela não consegue pisar, o recover dela, ao invés de ser em 24 horas, 48 horas, vai ser um recover de uma semana. E aí a gente vai começando, ou a pessoa se dobra e ela vai atrás de uma ajuda, porque ela vai precisar, né, de uma orientação, ou ela para, que é o que eu É, mais vejo, Adriano, inclusive, sabe? Eu acho uma judiação. O que eu mais vejo é isso, a pessoa começa empolgada e tal, daí você começa, ó, vamos comer pra ir, tá? Ó, não vai sem comer nada e tal. Aí a pessoa não aguenta trela, né? Fala, ai, imagina, eu tô ótima. Então tá, daí daqui umas 3 semanas a gente conversa. é, realmente é uma pena, porque a pessoa meio que fala assim, ah, não é pra mim, eu tô me machucando demais, né? Exatamente. E às vezes não é nem isso, né, Adriano? Tá num pace errado, tá tentando acelerar fora do momento. Enfim, tem todo um contexto aí, né, que a pessoa não foi atrás e aí ela acha que aquilo não é pra ela. Exatamente. Assim, a gente entrando um pouco sobre esse assunto também, seria correto eu afirmar que se tratando de nutrição esportiva, o profissional tem que se especializar. Quando o assunto é um atleta com velocidade, é uma coisa, quando o atleta é de uma prova de longa distância, é outra, ou o mesmo profissional ele consegue ter todas essas vertentes. Aí é uma dúvida que eu tenho mesmo, até para você se direcionar. E aí depois eu vou falar por que, que eu estou fazendo essa pergunta. Uhum. Então, na verdade, Adriana, é assim, ó. A pessoa, vamos pensar na nutricionista, tá? Ou no nutricionista que trabalha com esporte. Então, vamos pensar, nutrição esportiva, ela tem base para isso. Ela tem base Uhum. para trabalhar com a velocidade, ela tem base para trabalhar com a intensidade, para trabalhar com o rendimento, ela tem.
Toda a Aham. base dela é para isso. O que vai acontecendo é que às vezes ela vai trabalhando com um grupo tão específico, tão específico, tão específico, que Que ela aquilo fica ali virou algo especialista. específico dela. Então, aí quando vem algo que destoa daquilo, a pessoa fica meio perdida, sabe assim? Mas a base da nutrição esportiva a gente tem, tanto para qualquer área ali que seja dentro do esporte, do endurance, ou então das outras áreas, a gente tem. Agora, o que também, assim, acontece, Adriano, e que daí eu vejo que isso é confuso, tá? Tipo assim, vamos supor, nós estamos falando de um nutricionista que cuida de uma galera de futebol, um exemplo, Uhum. que cuida lá da galera que joga, tá? E depois nós estamos falando do nutricionista que cuida do que corre, do que, enfim, do que pedala, do que tá fazendo jiu-jitsu. Então, isso dá um pouco de confusão. Por quê, Adriano? Porque assim, às vezes a pessoa superestima o que a pessoa realmente faz. Vou contar uma experiência para você de semana passada. Eu atendi um garotinho ali nos seus 13 anos, 12, 13 anos, que ele chegou para o nutricionista, a família, obviamente, pai com a mãe e tal, e falou assim: olha, ele joga 2, 3 vezes por semana e a gente precisa melhorar a alimentação dele. Mas era o nutricionista que estava englobado dentro desse âmbito esportivo aí do futebol. Adriano do céu, eu nunca vi aquilo. Tipo assim, uma criança de 11 anos comer 220 gramas de arroz, comer É, 160 gramas de carne, isso é fora do cabo. Ah, e detalhe, você pode dar para ele 3 vezes por semana bolo de chocolate de sobremesa. Ah, e quando ele for lá, ó, você capricha, dá tanto. E aí, Adriano, resolve. Um ano depois, o menininho engordou 13 quilos. E agora ele porque não consegue mais correr atrás da bola. Veja que confusão é isso. Porque por mais que nós estamos falando, Adriano, de um esporte de rendimento, nós não estamos falando de um adulto que vai ficar 3 horas correndo atrás de uma bola. E nós também não estamos falando de um corredor que vai correr 4 horas. é, Esse que é o problema. Quando a gente quer se aventurar num âmbito onde não é o nosso parâmetro, né? Que a gente não essa, atendeu essa, ali. essa pergunta eu puxei ela justamente por conta disso. Em 2023 e 2025, eu procurei fazer um ultra triatlo, né? Que eram provas que iam durar de 3 dias seguidos e a outra 2 dias ininterruptos, né? Uhum. E aí que você entende que para procurar um profissional para te ajudar nisso é muito específico. Você conhece ótimos profissionais, mas quando você vai filtrando assim para um negócio Sim, muito específico, sim. é óbvio que se você tiver alguém que realmente já sabe, já está acostumado com aquilo, o É caminho vai muito ser diferente. um pouco mais certo, né? Sim, exato. E assim eu repito isso para quem também procura um profissional que vai fazer, por exemplo, o cara vai fazer triatlo. Poxa, um professor, procura um professor que vai te ajudar com o triatlo. Exatamente. Você vai querer, por exemplo, você vai querer, por exemplo, fazer corrida. Não dá para um professor de musculação te passar treino de corrida. Tem que Não, ser um não cara dá. que já está acostumado com a Exatamente. corrida. Exatamente. Para facilitar, até porque do mesmo jeito que você tem a vivência, você aplicou em você, o cara que já corre e que já está acostumado com a corrida, ele vai facilitar o teu dia, ele vai dar Exato. vantagens para você, né, em vários O aspectos, né? Exatamente, exatamente. Isso traz muita diferença, Adriano, muita diferença. Até porque ali, nesse caso específico, eu achei uma incoerência muito grande. Porque, assim, tipo assim, você pega uma criança de 1,50 m, um exemplo, de 1,50 m, que tem ali os seus 50 e poucos quilos ou 60 quilos. Adriano, você jamais vai aplicar numa criança um protocolo de um adulto. Então, por aí você vai vendo que a base está errada. Então, se a pessoa ela está acostumada a lidar com homens de, sei lá, 1,80 m, correndo 2, 3 horas em cada jogo. Você vai botar para atender criança? Não, É tá diferente, errado. é É muito diferente. diferente e vai dar muito errado. Aí, por isso que eu falo, quando nós estamos falando de nutrição esportiva, a parte legal, Adriana, e aí eu me incluo nisso, a parte legal de você estar dentro do âmbito esportivo é que aí você vai depois se especificando, vai especializando. Então, daí, por exemplo, tem obesidade no esporte, daí você vai lá na a mulher fazendo esporte, daí e Uhum. aí você vai o quê? Agregando conhecimento. E aí você consegue. Você consegue Sim, ajudar quem corre com o triatlo e tal.
mas é dentro daquele público. Não adianta eu ir lá e chamar um professor de musculação e achar que ele vai me passar uma planilha ótima de corrida, que vai dar bem ruim. Exatamente, Vai dar bem exatamente. ruim. Viu? É, É igual atender. Foi muito curioso isso também. É igual atender gestante diabética para uma profissional que não tem conhecimento de causa. A mulher tá grávida, diabética, e aí você pega o plano alimentar dela, tem suco de uva. Mano! Daí eu fico bem quietinha. Eu falo: olha, esse aqui você não vai usar agora, tá? Esse aqui é só quando o bebê nascer. E ó, é, é complicado, viu? É complicado. Se olhar a internet, então, você fica doido. Tem uma pauta exatamente. aqui depois sobre Agora a isso. gente tem o chat GPT. Mas eu não confio muito nele, não, Eu viu? também não. Eu também não. Ó, vocês que estão nos ouvindo, você que manja de algum assunto, seja lá o que for o seu assunto, que nem o Diogo tá aqui, ó. Diogo, faz uma pergunta aí pro chat GPT sobre fotocromagem, sobre. Cara, eles falam muita besteira, cara. Eles Fala. enrolam, o chat GPT fala muita besteira. Então tem que Sim, tomar cuidado. tem mesmo. Cris, existe reeducação alimentar para quem procura perder peso com qualidade e exige da nutrição esportiva quando alguém te procura para melhorar a performance na atividade que ele ou ela pratica, né? Como está dividido assim, hoje como que está dividido os seus clientes? A maior parte é para quem está querendo perder peso, a maior parte é para quem está querendo performance. Então, na Como que tá? verdade, tem um pouco de tudo, né? Tem um pouco de tudo ali, quase que no mesmo nível, né? Mas, Adriano, o que eu costumo falar para as pessoas, e que aí, meio que, por mais que como é que eu posso dizer, o desejo da pessoa sejam coisas diferentes, é o que eu sempre falo, Adriano, comer saudável é uma coisa. Comer com estratégia para performance é outra. Comer para emagrecer é outra. Por que eu falo isso? Porque assim, ó, a gente tem muitas pessoas que fazem reeducação alimentar e emagrece, melhora a qualidade de vida, melhora o treino, melhora tudo. Tá? Só que dentro de um contexto onde eu preciso tirar uma pessoa de uma pré-diabetes, de um colesterol alto, de repente, Adriano, eu vou ser a pessoa que vou falar para ela: cara, não toma suco de laranja, vai tomar H2O que é melhor. Porque na somatória vai dar errado. E aí é sobre estratégia, não é sobre só alimentação saudável. Então, eu Aham. bato muito isso na tecla, sabe, Adriano? Por exemplo, como aconteceu hoje. Hoje eu atendi uma das minhas pacientes de hoje, só para você entender. Ela veio, assim, com muitos problemas alimentares, muitos, assim, em relação à saúde mesmo, sabe? Quando eu vou pegando o recordatório alimentar, eu adoro trabalhar desse jeito, porque eu pego o recordatório alimentar, ali, Adriano, você já tem uma divisão de coisas. Porque, por exemplo, ela tem 1,50 m e ela veio comendo quase 3.000 calorias. E aí eu fui explicando para ela: olha, existe uma conta, eu preciso de X e você tá ingerindo X. O que acontece? Isso aqui vai dar errado, o corpo não vai jogar fora, ele vai produzir gordura. E aí, Adriano, não tem como eu falar para a pessoa assim: olha, joga seu pão fora e vá tomar suco verde. Olha, não toma seu café com leite e vai beber leite vegetal. Adriano, não é a realidade da pessoa, sabe? Então, quando é assim, o que nós vamos fazendo? Nós vamos trazendo a pessoa o mais próximo possível de uma alimentação melhor. Que aí a gente chama de qualitativa, né? Eu preciso botar ela dentro de uma qualidade primeiro. Não importa qual é a caloria, eu preciso que ela coma com qualidade. Conforme a pessoa vai indo e vai melhorando, agora eu já quero ir para academia, tal, tal, tal. Eu já posso pensar em melhorar calorias, entende? E tem essa diferença, sabe, Adriano? Porque senão parece, assim, dia e noite eu recebo gente falando isso: mas eu como tão saudável, eu já como saudável, eu como salada, eu como legumes, eu como fruta. Mas o problema maior não é esse, eu posso engordar comendo saudável. Eu posso engordar comendo muito abacate, eu posso engordar, enfim, comendo muitas coisas boas por dia. Eu preciso respeitar a termodinâmica. E dentro desse contexto, se eu vou atender, por exemplo, o público de performance, é a mesma coisa. Às vezes eu falo pra galera: olha, lá no quilômetro X você bota uma Coca-Cola. Como? Como Coca-Cola? E aí a gente vai falar: se acalma. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. No momento que o coração está acelerado e você precisa de rendimento, cara, não importa se é frutose, se vai vir da coca, você precisa de energia, porque você precisa chegar inteiro no final.
Então, esse é um público. Agora, o cara vai ficar sentado assistindo, ele vai tomar Coca-Cola? Óbvio que não. Então, tem sim, Adriano, muita diferença. Tem muita diferença, sabe? E hoje eu consigo perceber, assim, que todo mundo vem em busca de quase da mesma coisa, que é o emagrecimento. Só que dentro desse emagrecimento, a gente vai entendendo. Tem o que corre, faz musculação, e faz pilates, e faz isso, e faz natação. Então, esse público, muitas vezes, ele vai ter que emagrecer comendo um pouco mais de caloria. E aquele público, por exemplo, que eu vou fazer uma reeducação alimentar, às vezes pensando na qualidade alimentar e não somente propriamente na caloria que ele está consumindo. Isso é muito legal porque a gente sabe, né, Cris, que você vai reduzir o que você come, mas aquilo tem que ser pro resto da vida. Então, se for muito assim de uma vez, Você não vai quanto conseguir tempo o manter. cara vai conseguir manter aquilo, né? Eu falo exatamente isso, sabe, Adriano? Às vezes eu atendo as pessoas e eu boto uma realidade. E eu sou muito sincera. Quem passou comigo sabe. Eu sou muito sincera. Eu falo, cara, ó, você vai ter que perder X tanto de gordura. Eu posso fazer a dieta mais radical da sua vida e você perder isso aqui em 60 dias, Mas como eu posso depois fazer você volta. perder isso aqui em 2 anos. E aí eu falo, né? O mais difícil, Adriano, e eu falo por mim, daí é a experiência própria. O mais difícil não é emagrecer, Adriano. Você põe aquilo na cabeça, que nem o povo fala, vira uma chave, e você fala, não, eu vou anotar tudo que eu como, eu vou calcular tudo que eu como. Em 3 meses, Adriano, você chega onde você quer. O duro é Agora, manter. manter, cara, manter é o bicho. Manter é o bicho. E não tô falando É. que é impossível, tá, Adriano? Não é impossível, porque eu tenho Não, vários não, não pacientes que é. Se conseguem e você tal. fizer gradativo, é mais fácil, né? Se for uma Sim, pancada só, exatamente. é. Exatamente. É muito melhor porque você trabalha dentro de uma realidade, né? Esse é o ponto maior. Cara, tudo bem, vamos lá tirar seu pão, vamos tirar. Quanto tempo você vai aguentar sem esse pão? É, Ah, mas no sábado e no domingo eu posso, né? Eu falo, depende, é. depende. Então, é melhor comer na semana que você vai comer um do que você comer no sábado, você vai comer três. O Cris, mudando totalmente aqui agora. Você é adepta da suplementação? Aí eu estou falando para quem pratica esporte, tá? Vamos pensar agora na galera da corrida, na Uhum. galera que tem aqui muitos corredores nos acompanhando hoje. Vamos falar da corrida. Você é adepta da suplementação durante a prova? Por exemplo, gel, Totalmente. whey, pré-prova, pós-prova. Como que é isso aí na tua cabeça? Totalmente. Realmente são aliados do corredor? Sim, sim, sim. Tanto que a gente chama isso, na verdade, de ergogênicos, né, Adriano? O que que é isso? É o que vai ajudar, é o que vai facilitar no processo. Então, por exemplo, vamos pensar na fisiologia básica. O corpo precisa de uma energia. Nós somos, por exemplo, nós somos feitos, o nosso corpo é 60, 70% de água. Então, começa por aí. Se você não faz um cálculo, por exemplo, de água, quanto nós vamos tomar de água naquele período que você vai perder, já começa errado. Porque você vai chegar quebrado no final. E aí você vai levar uma semana para devolver essa musculatura. Então já começa por esse ponto. Na hora que eu vou pensando nesse ponto, e aí eu já vou pensando assim, não, vamos usar gel, vamos usar isso. O que, que eu estou fazendo? Eu estou usando algo, Adriano, aliado ao corpo, que vai fazer com que a pessoa termine aquilo ali com saúde, que isso é o mais importante. E isso é ciência, Adriano. Isso é assim, ó, é estudado, é comprovado. Não é uma coisa que a gente inventa, tipo assim, tem um gel ali, mas ó, é frutose. Eu É. ainda, Adriano, nunca vi ninguém que tivesse diabetes porque tomou essa frutose do gel durante a prova. Nunca vi. Tá? Porque é muito mais o hábito fora dali, porque ali eu tô com o coração acelerado, adrenalina mil. O que que Queima meu na corpo tá hora, fazendo? né? Ele tá catabolizando. Eu É. preciso de poupar esse catabolismo. Então, eu sou super adepta, whey protein, né? Às vezes tem gente que chega no consultório, é engraçado. Ai, pode dar qualquer coisa pra mim, whey protein eu não tomo. Aí eu falo, não, esquenta a cabeça, deixa, não precisa tomar whey. Aí nós vamos indo, nós vamos indo. Daí quando vai chegando ali no quarto mês, a pessoa fala, cara, eu tô sentindo uma fome de noite, porque daí no outro dia eu vou fazer o treino, eu falo, bota um whey aqui com farelo de aveia, aqui, daí a pessoa põe. Meu, no outro dia foi maravilhoso. É isso, é isso. Eu também costumo falar assim, mas até vou entrar nesse papo. Mas sei lá, eu vou fazer o que nem tem muita gente aqui fazendo o ciclo da maratona, né? Uhum, Então vamos lá, a galera, boa parte da galera tá essa semana fez 32, 34 quilômetros, que é o treino longão. uhum, Eu calculo assim, óbvio que varia de pessoa para pessoa,
Mas assim, o que usou menos gel usou 3 e o que usou mais usou 6, né? Exatamente. Nessa média. Exato. Só pode usar gel? E aí eu queria ouvir de você. Sim. É que o Aí, gel, na assim, verdade, óbvio que Adriano, facilita, né? Óbvio que facilita. É o mais fácil, né? sim, sim, então isso que eu ia falar agora. Na verdade, Adriano, se a gente for pensar no âmbito doce, porque nós vamos pensar, é carboidrato, eu preciso de um carboidrato de fácil digestão. Eu posso comer muitas coisas? Pode, Adriano, tem milhares de coisas. Vamos pensar aí, jujuba, a gente pode pôr, sei lá, pirulito, que nem nós somos da Coca-Cola, tem muita coisa. O que acontece, Adriano, e aí isso eu deixo muito claro para os pacientes, a gente precisa entender o que agiliza o processo. Porque de repente eu vou pegar um gel do meu bolso, eu vou rasgar ali, vou chupandinho, e lá daqui a pouco eu tô ótima. Agora, será que uma jujuba que eu vou ficar mastigando, eu vou mastigar o negócio inteiro, são 10 bolinhas, eu vou levar 15 minutos, será que ele vai dar todo o suporte que eu preciso? Sendo que o gel eu subo ali, engulo com a água, e em 3 minutos ele tá no seu sangue? É. Então, esse que é o ponto. Então, eu posso tudo, diferente de bicicleta. Porque a bicicleta dá um tempo melhor, porque você tá ali rodando, você tá sentado e você tá comendo uma outra coisa. De repente, pode ser que ali dê certo, pode ser que dê certo. Agora, quando se trata de corrida, Adriano, que você tem que respirar, mastigar, engolir, fazer a digestão, beber água. Meu, você acha que não vem um piriri ali no meio? Vai ter que procurar um banheiro muito rápido. E eu digo até mais, viu, Cris? Eu já presenciei pessoas, e aí na bike, realmente é mais tranquilo na bike comer paçoquinha, aquela balinha fine, coisas que são mais mastigáveis, né, do que o Sim, gel. sim. Só que fica aí a dica para galera, o perigo também de se afogar. Totalmente, totalmente. É, E outra coisa, sabe, Adriano? Outra coisa também que eu falo muito em consultório isso, né? Às vezes eu vou e oferto, não é que eu oferto, eu vou mostrando pra pessoa, porque às vezes é um mundo que a pessoa tá entrando e ela não conhece, é né? muita coisa, né? É É muita muita coisa. coisa. E aí não adianta eu falar pra pessoa, vai lá no Mundo Verde, ou vai lá não sei na onde, compra o gel assim, assim. A pessoa não sabe nada, ela chega lá, não sabe o que comprar, ela fica perdida. Então eu apresento pra ela, eu explico as diferenças. E, Adriano, uma coisa que a gente tem que entender é assim, por que que existem géis que são bem mais caros e outros que são mais baratos? É só a marca? Não, Adriano, não é só a marca. Às vezes a tecnologia dentro daquele sachê ele vai permitir uma absorção melhor, não vai ter piriri ali na hora. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui de uma marca, não sei se a gente pode falar marca, mas Pode assim, falar, pode o da falar. Dux, por exemplo, a gente tem o gelzinho lá da Dux, né? Se você ler ali, ele vai estar escrito em inglês, alguma coisa assim, Zima, ele vai ter um símbolozinho. O que que aquilo ali quer dizer? Que ele veio com uma enzima digestiva junto. Então não é à toa, Adriano, que um é R$ 5, R$ 3 e o outro é 14. Entende? Agora, existe essa diferença do hidrogel, do soft gel. Tem algumas coisas que é muito parecido uma com a outra e aí é bobagem gastar muito mais com isso. Mas essa diferença é importante, assim, sempre tá mostrando para a pessoa. Por quê? Porque na hora que ela vai correr, por exemplo, um dos sachês que eu acho maravilhoso, não dá piriri e o preço é maravilhoso, é Vitafor. Esses Vitafora aí, o preço é maravilhoso, a cafeína, o gosto é bom. Então, tipo assim, aí que tá. Agora, eu vou falar por mim. Eu não tomo de jeito nenhum aquele da Atlética. Aquilo é horrível. Parece magnopirol aquilo, Adriano. Você já tomou? Já, mas o pior é que aquele de abacaxi com menta eu gosto, isso que é o pior. Mas aí é o que você falou. Eu até vou aproveitar aqui o Rafa, que é o Rafa que inspira-se corra, a gente estava conversando sobre isso. Tem a questão, claro que cada um tem uma questão particular, né? Cada gel tem uma questão. Tem o que é o líquido que você não precisa tomar com água, tem o mais pastoso que você tem que tomar com água. Isso. Tem esses que você falou que já tem ali o A negócio que enzima. ajuda. O Rafael falou que ele já tentou vários e é um ou outro que dá certo para ele. Sim. Mas tem aquele avestruz, que no caso eu, e deve ter mais alguém aqui, que pode ser o dipirona, o matinopirol, pode ser o que. E ele tá tão adaptado que não vai fazer mal. E aí, Adriana, é por isso que eu falo que tem que testar. Tem que testar. E testa
em treino, não se testa em prova. Eu bato nessa tecla com todo mundo. Não se testa nada em prova. Ah, ganhei um gel novo, ganhei um pozinho novo. Não testa, não testa. Se você não fez isso em treino, não faz isso na hora da maratona ou na hora do treino, Exatamente. porque pode dar muito ruim. Às vezes a pessoa testou o tempo todo com um tipo de gel, ganhou um novo lá. É a pessoa avestruz, pronto, vai dar super, né? Não vai dar mal. Mas aquela pessoa mais sensível, mano, ela pode cortar a prova no meio tendo que ir no banheiro, entendeu? Exatamente, exatamente. Ô, sua corneteira, a Érica me cornetando aqui. Para você ver como é complexo esse negócio de gel, Cris, no começo, lá 10 anos atrás, nas provas, o pessoal entregava gel e uma certa altura da maratona, o pessoal dava passava um palitinho num negócio branco assim e dava um palitinho para as pessoas. Eu achava que era para comer. E aquilo era o quê? Aliás, aquele negócio. Aliás, desculpa. Tem o palitinho que as pessoas davam que era para passar. E num percurso também entregou um gelzinho, que era para comer. Só que eu achava que era para passar. Aí eu peguei e passei. Bom, podia ser pior, podia ser o gelol que eu comesse, né? Melhor passar o gel na perna, né? Daí você comeu a vaselina? Não, eu fiz ao contrário, eu passei o gel na perna, como se fosse gel. Ah, entendi. Podia ser Então, pior. tá vendo? Dá de tudo. A pessoa podia só ter explicado ali na hora. Isso aqui é pra isso, isso aqui é pra isso, né? Exatamente. Por É, isso que eu falo, é muito confuso. importante saber. É confuso. E é por É, isso que eu ensino, sabe, Adriano? Eu ensino mesmo, literalmente. Eu mostro, eu ensino, olha, por que, que esse é diferente desse, por que, que esse valor é isso, por que, que isso é aquilo. Porque aí, Adriano, você vai trazendo segurança para a pessoa fazer isso, né? Então, assim, primeiro que a gente tenha segurança na ciência para usar, nós não estamos fazendo nada do além. E outra coisa, né? Eu tenho alguns pacientes que eles vêm e falam, nossa, fulano se dá super bem com cetogênica durante a prova e tal. Quanto mais adaptada a pessoa tá, e é como nós estamos falando, os tipos de pessoa, realmente, tem pessoas que isso vai funcionar muito. Mas assim, ó, o que a gente tem muito bem embasado na ciência? A primeira fonte de energia da pessoa é carboidrato. Quando a pessoa põe um carboidrato de qualidade, ali na quantidade correta, porque tem isso também, Adriano, tem a quantidade, não é assim, ai, eu vou tomar da 2 gel, vou cabeça, tomar né? 3 gel. Não, vamos fazer o cálculo. A pessoa tem um peso e nós vamos fazer esse cálculo. Quanto de gel eu vou precisar para aquele momento? É que se a pessoa for usar realmente, Adriano, quanto ela precisa, ela embatuma rápido o fígado, porque não dá conta, não. Principalmente em prova longa, já que nós estamos Sim. falando disso, aí já entra outro ponto, né? Que nem nós estávamos falando aqui. Eu que sou grande, num treino de 34 quilômetros, eu vou usar de 5 a 6 gel. Uhum. Beleza, eu tô super adaptado, eu vou tomar. Sim. Mas agora coloca 100 quilômetros. Hum? Aí já vai para, sei lá, 15 gel. Meu, não dá. Não Não dá. dá pela questão do preço Sim. e não dá pela questão de empapuça Adaptação mesmo. gastrointestinal, não dá. Não dá. Empapuça. E aí que começa a entrar os testes que você falou no treino, né? Isso, Aí eu, exatamente. aí tem desde McDonald's até pastel. Exatamente, exatamente. Aí, E, tudo bem que a gordura vai dar um certo piriri ali, né? Mas dá pra daí tentar. vai de cada um que fica melhor, né? Que nem essa última ultra que até a parte estava junto, o pessoal aí estava junto, não ia mais gel. Uhum. Tudo que me mostrava assim, eu olhava, não dava vontade de comer. Sim. Por Simplesmente isso estava. também, Adriano, que é por essa razão que eu defendo muito a tese de usar heparema. Chega um certo momento, tem que usar. Porque imagine, o fígado está recebendo carboidrato. Você precisa? Você precisa. Mas chega uma hora que você olha, aquilo só de olhar, ele empapuça. Então, o Exatamente. heparema, para que ele serve? Ele vai chegar ali no fígado e ele vai ajudar o sistema detox. Então, ele vai acelerar o processo dessa retirada dessa frutose, ele acelera. Então, ele dá aquele amargo, sabe? Ele dá uma quebrada. Então, é como se você ficasse pronto para você comer outra
coisa. Então, nessa hora, dá para usar batata, dá para usar uma outras coisas, dá para justamente quebrar essa coisa do tudo muito doce, né, Adriano? Então, Sim, ali, por isso que eu falo, mas tem que testar, tem que testar. A pessoa tem tem que botar previamente, bota no treino mais longo, no treino mais curto. Aquilo que funcionar, eu falo pra galera, meu, ó, faz vários testes. Funcionou? Isso aqui que você vai fazer. Lá no dia você vai replicar igualzinho, porque senão vai dar ruim. Porque a gente acha que nós estamos acostumados com uma coisa e no final, ali na hora, pode ser que não consiga mais, né, Adriano? só sei que não cabia mais, tudo que eu olhava não ia, não dava vontade e eu sabia que eu tinha que comer, senão ia custar Ia caro. quebrar. Aí que veio o bendito do açaí. Eu olhei para o açaí e falei, opa, Ele esse aqui vai. parece que eu gostei disso aqui, né? Ele é Então, maravilhoso para essas coisas. então assim, fica a dica também para quem se falou, testa um monte de coisa no treino, Sim. porque no dia da prova pode ser que as coisas que você testou no treino acabe as opções e é Sim, bom ter sim. mais um monte, Sim, né? quanto Pra mais depois. for de duração, né, Adriano, mais chance tem de você enjoar e não conseguir consumir a mesma coisa, né? É. Então é legal testar, tem que testar. Agora nós vamos entrar aqui na vida atlética da Cris. Eu queria que você falasse um pouco da sua vida esportiva. Afinal de contas, você também corre, você também Nós estamos pedala. ensaiando, né? Ah, eu queria que você falasse se você também tem alguma meta de prova que Tem. você gostaria de realizar. Enfim, fala um pouco sobre essa parte aí E você também. sabe, Adriano, que tem aí a galera mais antiga, a Paty, eu acho que vai lembrar, acho que a Érica talvez, o César, que a Mari comenta com ele. Assim, essa vida na corrida, ela é de muitos anos, né? Eu comecei correndo no grupo da Mari lá ainda no Portal das Estrelas, né? Fui fazer lá com elas, daí no primeiro dia eu dei conta de correr, daí eu lembro que a Ju falou assim, nossa, como você conseguiu correr tudo 5 km sem parada? Eu falei, não, mas é que eu já venho de um outro histórico, né? Eu já fazia musculação, enfim, já estava ali meio envolvido no esporte. E, e aí ali começou, eu comecei a gostar e vamos, que vamos, que vamos. Aí o que que acontece? Quando fazia ali, sei lá, 1 ou 2 anos que eu tava com elas, que eu encarei os meus primeiros 10 quilômetros, né? E aí eu fui pra faculdade. Aí, tipo assim, meu, é prioridade. Você tem que dar Sim. prioridade para as coisas, porque você não consegue casar Aham. tudo. Imagine eu com um filho casada, casa, e não tinha como. Mas eu continuei a vida ali correndo, porque daí me fez muito bem. E faz muito bem pra cabeça, né, Adriano? Cara, como a Sim. corrida é boa pra cabeça, meu Deus. É. Então eu nunca mais parei. Daí, Adriano, continuei. Daí conheci o pedal, amei o pedal. Carreguei o Renato comigo no pedal. E aí carreguei uma galera e amei o pedal. Não, agora vamos pedalar. E aí, quando foi o ano passado, aqui em casa despertou esse negócio. Vamos fazer 21? Vamos fazer 21. Aí botamos, ó, vamos fazer 21, vamos pegar a planilha, lá. Começamos. E aí eu descobri há sei lá, um mês e meio atrás, que eu vou ter que fazer um procedimento cirúrgico no útero. Daí o ginecologista disse assim, ó, agora vamos com calma, dá uma Segura. diminuída. Eu, puta merda, de novo, sabe assim? Vai ter que atrasar. Vida, né? E a gente vai respeitando. Então, o que eu tô fazendo? Eu não parei a corrida, eu continuo com a musculação, porque, gente, não adianta. Se você quer ter uma vida no endurance, você tem que fazer musculação. Isso é regra, não adianta. Se você não fizer, você vai lesionar, você não vai conseguir continuar. Tem que fazer, não adianta. Então, a musculação eu não paro. Mas eu gosto muito do esporte em si, né? Então, a gente continua com o pedal, e aí vai um pouco porque não pode parar, e aí o cardio também, Adriano, e aí abrindo um pouco agora o leque, né, assim, da parte que eu gosto de falar muito na nutrição, ele segura muito a gordura corporal. Você consegue ali equilibrar. Puxa, hoje eu queria comer um negocinho diferente, então bota um cardiozinho nessa hora aqui no final de semana, porque você vai equilibrando os pratos. A vida é sobre isso, né, Adriana? É sobre Aham. equilibrar pratos. Então, uma hora um prato vai cair, mas eu seguro o outro e o outro cai. Então, no final da história, para as pessoas que estão ali tentando manter esse peso mais baixo, tentar não engordar, não tem como. O cardio vai ter que entrar, seja de 1 hora, 2 vezes por semana, mas vai ter que fazer cardio, não tem como. E ele melhora, inclusive, até para esse outro aspecto. Você está fazendo cardio, você melhora na musculação. Você melhorou na musculação, você melhora os seus treinos de endurance. E assim vai indo. Então, agora eu talvez aí venha para o segundo semestre, né? Então, continuo, não parei. Mas estou aguardando aí ao mês de abril entrar para fazer esse procedimento que eu vou fazer. E aí depois voltamos. Assim que o médico me liberar, eu volto de novo aos poucos. E daqui a pouco, quem sabe, sai 21 aí, né? Ah, legal, bacana. E você tem aí algum atleta profissional ou atleta da saúde que você se inspira?
Então, Adriano, quando eu fui mesmo para nutrição, eu gostava muito, eu não sei se você já ouviu falar dela, eu gostava muito da Lara Nesteru, que hoje em dia ela nem faz mais, ela nem tá na área da nutrição mais, agora ela tá com infoproduto, ela trabalha com outras coisas e tal. Mas, cara, eu pensava assim, meu, como ela sabe falar, ela sabe ensinar, e ela falava do colesterol assim, era impressionante, sabe? E eu gostava muito dela, tanto que ela é muito grande aqui no Instagram. Ela tem mais de 3 milhões, sei lá, é muito grande o Instagram dela. Uhum. E aí depois eu fui percebendo que, na verdade, não é a super inteligência, né? Na verdade, é a insistência. Eu vou estudando, estudando, estudando até uma hora que vai entrar na cabeça. Então, na nutrição, ela sempre me inspirou. E hoje em dia ela não tá mais, mas assim, ela continua sendo a minha inspiração. Agora, no esporte, a gente vai admirando um monte, né? Aí a gente gosta de um, a gente gosta do outro. Daí, no final da história, eu pego um pra seguir veementemente. Não, não dá tempo, Uhum. Adriano. Eu Uhum. brinco que aqui no Instagram é assim, ou você tá, como é que fala, publicando, ou você tá consumindo. As duas coisas, às É. vezes, você não consegue. Então, Uhum, aí a uhum. gente acaba não tendo muitos ídolos, mas que a gente busca aí uma performance, a gente tenta não parar. Até porque, né, Adriano, sabe o que eu penso? Tudo na vida são fases, né? Eu tenho muito isso comigo, assim. Eu tenho 43 anos, acabei de fazer 43, mas eu já entendi que na vida tudo são fases. Então, assim, talvez hoje eu não consiga me dedicar o tanto que eu queira, mas vai chegar uma fase que eu vou conseguir. Eu vou conseguir porque quando você tem aquela intenção, uma hora as coisas vão fluindo para isso acontecer. O negócio é quando eu não me importo, eu não quero, eu também não faço É, nada acontecer, tá né? tudo Aí, bem aí também. nada vai se mover para que isso aconteça. Mas eu penso que as coisas são muito ciclos, né? Ela vai vindo, é um ciclo. Então, tinha o ciclo das crianças pequenas, agora as crianças já não são tão pequenas mais, elas já estão maiores. A Vitória já está correndo comigo. Agora a Vitória esse ano vai se formar em nutrição, então agora é outra fase. Então a gente vai vivendo essas. Inclusive, 21 veio por ela. Ela, mãe, vamos fazer 21? Deu, jura? Ela, não vamos, deu, Olha que vamos. Então, legal. Eu vi ela treinando isso é algumas muito vezes com legal. você. É. Então, eu sei que são fases. Então, vai chegar uma hora que talvez eu vou conseguir me dedicar ao tanto que eu queira. E para mim foi uma grata surpresa, sabe, Adriano? Porque assim, o que aconteceu? Eu pensava, sempre que eu pensava em alavancar isso, não, vamos treinar mais, vamos fazer tal. Só que o que acontecia? O consultório, graças a Deus, eu sou muito grata a Deus por isso. Cara, não teve nenhum momento que eu falei assim, nossa, tá bem vazião o consultório, agora vamos correr mais, vamos. Não, eu tô sempre driblando esse negócio dos horários e segura aqui, segura ali. Então, por isso que eu falo, vai chegar um momento que até a gente cresce um pouquinho mais profissionalmente e você consegue abrir esse tempo. Você fala, agora é tempo para isso, agora é a fase disso. E aí a gente embarca e vai embora. Legal. Vamos acompanhar, então. Em breve vai sair esses 21 aí. Uma hora vai, vamos ter fé. E assim, antes da gente falar um pouco dos nossos apoiadores aqui do canal, tem mais A uma. Mari chegou. A Mari é minha paciente número um. Olha lá, a Mari. É? A Mari foi minha paciente número um. Ela falava assim, Cris, o dia que você puder atender, eu vou ser a primeira. E eu falava assim pra ela, mas você vai confiar assim em mim? Ela, de olho fechado, deu? Então vambora. E aí foi que foi. Ô, Mari, eu não sei se a Mari sabe disso, mas eu tô numa briga ali com ela no Garmin que ela nem imagina. Porque, meu, o que a Mari tá de KM já esse ano não tá Você escrito. viu? Aí eu fico brigando com ela semana após semana. Passo a Mari vai, passa eu. Eu passo a Mari, ela passa eu. E Ela do não outro lado, desiste. e do outro lado do ciclismo, o Cezão, mesma coisa. O Cezão tá vindo, eu vou lá e coloco mais um treino. E aí vai. E assim a gente vai melhorando, Viu? E né? você vê, Adriano, que interessante, né? O perfil das pessoas que estão comigo é o mesmo perfil que eu. Tipo, eu não paro. Eu posso até não conseguir o que eu quero, eu posso não treinar, mas eu parar eu não paro. Então nós já estamos no mesmo barco. Ô, Cris, você trabalha para, vamos dizer assim, para conter a rede social? Eu quero dizer assim, todo dia a gente é inundado de informação e muitas delas não são verdadeiras, né? Sim, sim. Como que você faz aí para falar para tua galera, ó, esse aqui é mentira, isso aqui é verdade? Eu sei que você também é bastante ativa na rede Sim. social, né? Sim, na verdade, Adriano, sim, eu fico tentando combater mesmo, porque quando a gente vê uns absurdos, sabe? Por exemplo, outro dia eu vi uma postagem que eu falei, cara, isso aqui tinha que repreender a pessoa que, sabe? Se passou umas imagens assim, batata vira açúcar, arroz vira açúcar, não sei o que vira açúcar.
tudo bem, Adriano, que na ciência, É lá no fora do final, contexto, né? pode até ser que ele vá de fato virar a tal da glicose, né? Mas não é assim, não é desse jeito, não é demonizando, não é. Tipo assim, ó, vamos pensar entre uma batata, né? Vamos pensar bem na seriedade. Entre uma batata e um churros, Adriano, pelo amor de Deus, o que vai virar glicose primeiro no sangue? Entendeu? Então, aí a pessoa joga aquilo ali, todo mundo vai ficando com medo e tal. Então, assim, eu tento sim. No começo eu ficava mais. Como é que eu posso dizer? Eu ficava assim com medo. E não é medo de falar e tá errado, porque a gente que estudou um pouquinho que seja, a gente sabe que a gente não tá falando besteira. Só que o que acontece? Aqui parece um pouco Adriano Terra de Ninguém. E aí É, você fala um negócio, virou. Como é que fala? Virou polêmica. Meu, eles te cancelam e aí eles te é, marcam. Então é. eu sempre dei um pouco cautela disso, desde o início. Mas lá em 2020, 21, eu tive uma aula de nutrição funcional com o professor Ney. E ele falou um negócio que ficou muito dentro de mim. E é por isso que eu não saio da rede social. Porque assim, tem dia que dá tempo, tem dia que não dá tempo, mas eu tô jogando minha sementinha ali. Porque ele falou assim: eu não me preocupo com os gritos dos blogueiros, do que não sabe. Ele falou: eu me preocupo com o silêncio de quem entende. É. Ele falou assim: eu me preocupo com aquele que sabe que tá errado e ele concorda e fica quieto. Então, ele pôs um negócio ali e aí eu entendi isso. Ele falou assim: a gente tem que entender que isso aqui é um trabalho de utilidade pública. E eu É. vou ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir ajudar. Então, pode ser que eu ajude 4.000, pode ser que eu ajude 1.000, pode ser que eu. Enfim, mas eu tô aqui. Se a pessoa, de repente, um pouquinho na linha que ela vai ver que eu trabalho, ela vai ver que ela não vai me pegar aqui toda hora trabalhando com polêmica. Ela não me vai. Não vou. Não Aham, vou comprar essa briga, entendeu? Não vou aham. comprar essa briga porque eu costumo brincar, Adriano, que na internet você tem que escolher as guerras que você vai travar. É, senão você Porque tem guerra que não vai chegar a lugar nenhum. Então, isso aí é, não vale lutar, entendeu? Agora, aquilo que você tá ali, você sabe que é um negócio sério, vale a pena você publicar, né? Vamos falar um pouquinho agora das medicações, que é o que tá no auge ali, né? Por que que eu vim aqui, eu defendi o que que a pessoa tem que comer? Por que que eu mostrei? Porque, Adriano, para determinado público é essencial, às vezes, a medicação. A pessoa está escrava de uma obesidade que ela não consegue ter controle. Graças a Deus que tem medicações. Agora, existe uma diferença entre eu ir lá, pegar uma prescrição da médica, a médica me orientar, eu tô com a nutricionista, ou então eu ir lá e comprar de alguém que trouxe de uma outra cidade e eu falar, deixa eu ver quanto eu quero pôr. Ah, vou pôr X. Tá pondo aham. aqui. Entende? Então, aí a gente tá aqui. Então, isso é a minha obrigação com o meu público, né? De estar aqui mostrando o que realmente é certo e o que não é certo. Mas que às vezes dá uma bronca, tá, Adriano? Ah, Nossa, você fala, dá. mano, mas de novo, pegaram isso pra Cristo, estão falando isso de novo. Nossa, eu sei que já tinha passado isso, ainda estão falando disso, sabe? Mas eu, na medida que eu consigo, eu tento sim. Eu tento lutar essa guerra aqui também. Mas Muito bem. é uma luta diária, isso é trabalho de formiguinha. É, e não pode perder a paciência, tem que ir aos Não, poucos. vamos aos poucos, vamos com calma. Bom, eu vou falar agora um pouco aqui dos apoiadores do canal Tripulantes. A gente tem aqui no canal, Cris, o Momento SPG Energia, que é um É. parceiro aqui do canal Tripulantes, é também parceiro do Adriano Atleta. Na Uhum. SPG Energia você encontra projetos comerciais, industriais. A era da energia renovável chegou, não perca tempo e deixe o sol pagar a conta de energia para vocês. Legal. Vocês que estão nos acompanhando e não sabem, você que paga aí R$ 300 de conta de energia, já vale a pena, cara. Chama a equipe da SPG Energia que vai visitar, vai fazer um projeto residencial aí na tua casa ou na tua empresa. Em pouco tempo você vai pagar por esse investimento e vai deixar o sol pagar a conta para você. Vale muito a pena, tá todo mundo fazendo isso. Você que tem carro elétrico, quer colocar lá um carregador para carregar teu carro, lembra da SPG Energia. E aqui a gente tem um momento SPG Energia, Cris, que você vai lembrar uma situação que você vivenciou, seja no esporte, seja profissionalmente, que você achou assim, chegou num ponto que parecia que não tinha mais energia para concluir. E aí, no último momento, você conseguiu resgatar a energia que precisava, e aí as coisas fluíram e você conseguiu entregar o que você precisava. Você quer que eu fale, dê um exemplo disso? Isso, você tem alguma recordação de algo parecido?
Tenho. Na verdade, Adriano, eu tenho diariamente, sabe? Por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam, mas por que você corre, né? Por que que você despertou a corrida? Na verdade, eu sempre gostei, né? Eu sempre tive nesse meio, sempre gostei de estar nesse meio. Mas aí, Adriano, todas as vezes, de verdade, todas as vezes que eu tô correndo, eu me lembro que eu tenho um sobrinho que talvez o maior desejo dele fosse fazer isso. E ele não pode, né? Porque ele nasceu de 26 semanas, então a gente ali tá trabalhando para trazer e angariando ali para comprar um andador para ele, enfim. E aí eu fico pensando assim, na verdade, Adriano, às vezes a gente tem todos os recursos, todos. E aí, nós, com a nossa mente, a gente deixa que a energia vá embora, a gente começa a pôr um monte de caraminhola na cabeça, e daí a gente fala, ai, tá vendo, isso não é pra mim, ai, nossa, que canseira, vou começar a andar, não vou correr mais, acho que também não quero. Só que aí, Adriano, eu fico pensando, e todo mundo que se inspira nisso, e todo mundo que fala, que legal, eu também quero, e ele que às vezes está lá com o triciclo, e meu irmão vai pedalar com ele e fala, vai, tia Cris, então eu fico pensando assim, cara, eu não posso, eu não tenho esse direito. Eu não posso parar. Entendi, eu não posso parar. E alguns sábados atrás, Adriano, eu cheguei aqui em casa contando isso. Eu fui correndo ali na volta, eu vim aqui comecei aqui perto da cana ali, e aí eu fui lá, tá? Porque eu queria fazer 12. E aí eu fui até atrás lá do ângulo. Quando eu vinha voltando, juro pra você, do ângulo, até mais ou menos ali aquele condomínio perto do Pão de Açúcar, sabe? Sei, sei. Eu fui pensando, eu vou andar. Eu vou andar, vou parar esse relógio, eu vou andar, eu vou andar. Eu ficava comigo mesma, eu não parava, eu continuava. Ai, tô cansada, eu vou parar. E aí, nisso, quando eu virei a ruinha assim do Pão de Açúcar, tinha uma senhora com uma perna amputada na cadeira de roda. Ela olhou pra mim e falou: Bom dia! Com um sorriso tão gigante, e eu falei, mano, eu querendo parar, não, vamos parar. E aí eu acelerei e tal. É, Quando eu cheguei lá, eu falei, gente, a gente não tem motivo nenhum para reclamar. A gente tem milhões de problemas, todo mundo tem, Adriano, todo mundo tem. Ninguém tá isento de problemas. Mas só que se pegar nos problemas pra gente não seguir adiante, não vai resolver. Sabe assim, não resolve. E aí, aquelas pessoas que te olham e se inspiram em você e falam: Olha que legal, ela tá correndo tal. Eu vou talvez minar também essa vontade nelas. Então, todas as vezes que eu me lembro dessa situação, eu falo, eu não paro. Eu não sei aonde eu vou chegar, eu não sei qual vai ser a maratona, eu não sei qual vai ser. Eu não sei, eu só sei que eu não vou parar. Eu quero ficar velhinha correndo. Sabe aquela velhinha do óculos lá que vai indo com o aham. cabelinho assim? A meta é aquela ali. Eu não sei se vai performar, eu não sei se. Enfim, a meta é aquilo ali, é não parar. Top, Cris, top. A minha meta também, eu quero ganhar uma prova de corrida com a categoria mais 80. Você vai fazer Então, mais. quando é mais 80, então eu tenho que estar com 80, eu tenho que estar correndo, senão eu não vou conseguir ganhar isso aí, né? Exatamente. O doutor Drauzio, ele já tá encaminhado, né? Então nós Já, temos que estar já. na luta. E se ele pode, a gente também pode, Oh, concorda? todo mundo pode, Adriano, todo mundo pode. É Exatamente. aqui dentro, é a cabeça. É. E o esporte ajuda a gente a ficar cada vez com a cabeça mais forte, Melhor, mais com melhor. certeza, com certeza. Bom, falando aqui do SPG Energia, um abração aí pro Luiz que está nos acompanhando, não perde um episódio. Ele só não é nosso fã número um, porque a Paty é a fã número um. Luiz, você é o fã número dois, tá? Vou falar aqui da Padaria Andréas. Padaria Andréas, a padaria de maior destaque da cidade. Na região que mais cresce na cidade é a Padaria Andréas, une espaço, conforto, comodidade e um estacionamento. Afinal de contas, estacionamento hoje é importante sim. Tudo que você espera de uma padaria, bolos, pães, doces fresquinhos, um excelente ambiente para apreciar tudo isso. Você que não conhece, conheça a Padaria Andréas. Quero falar da Academia Espaço Superação, na região central de Boituva. A Academia Superação possui dança, spinning, uma área kids, uma equipe de professores e funcionários de primeira linha, equipamentos novos e um excelente ambiente para treinar. A gente falou aqui a importância do fortalecimento, da musculação, principalmente aí depois dos mais 40 aí, é muito Oh, importante. Escolha uma academia que vai te dar aí professores que vão ficar do seu lado, vão orientar você a fazer o exercício da forma certa. Então, prezem por isso, gente. Eu sempre falo, os parceiros do canal Tripulantes, eu realmente acredito em cada um deles e a Academia Espaço Superação é uma delas, tá, pessoal? Quero falar da PHS Comercial, mais de 30 anos de tradição.
tudo para festas, reuniões, eventos, doces, produtos de confeitaria, chocolates e muito mais. Preço diferenciado. Quem conhece a PHS sempre volta. E sim, eu intercalo gel com paçoquinha. Sim, eu intercalo gel com doce de leite. Docinho. E é isso. Tá certo? Né, Cris? O avestruz que habita em mim não liga, né, Adriano? Quero falar aqui também da La Saporita, sua melhor experiência gastronômica em Boituva. Surpreenda-se com o rodízio italiano todas as quintas-feiras. Você não foi ainda? Vai que você vai ver. Só eu sei, nós estamos falando de nutrição, de alimentação correta. Mas um diazinho, vai lá, se arrebenta lá Não, do vamos rodízio com da La calma. Saporita. Pessoal, a La Saporita abre de quarta a segunda, ambiente familiar, cardápio que surpreende os mais exigentes paladares. Hoje, segunda-feira, a La Saporita está aberta, aproveita para fazer seu pedido. Cris, vale aquele diazinho do lanche uma vez na semana? Pode Ô, ser? total, Então, total. aproveita, pessoal, hoje é o dia, hein? Ou quinta-feira no rodízio, escolhe um dia só, também não é assim também, Rodízio, né? vamos com calma. Mas vale a pena. Quero falar também do Bazar São Judas Tadeu, 55 anos atendendo Iperó e região. No Bazar São Judas Tadeu possui materiais de escritório, eletrônicos, material esportivo, brinquedos, entre muitos outros. Atende as empresas aqui da região, faça seu orçamento, surpreenda-se. Descubra mais essa opção aí para você fazer o seu orçamento. Diversos materiais e entrega imediata aí na sua empresa. JC Clima Climatizadores de ar. Para o ambiente climatizado, aumenta a produtividade. Venda e locação de climatizadores, seja para festa de casamento, para sua empresa, aniversário, a JC Clima está sempre presente nos melhores momentos. Velox Assessoria, você que está começando a correr ou que já corre faz algum tempo, pretende melhorar seu desempenho, tem uma meta, aí Cris, você que tem uma meta, uma prova-alvo, precisa de ajuda, conte com a Velox Assessoria, planilhas de treino personalizadas, metodologia e protocolo de treinamento baseados nos seus limiares e zonas de treinamento. Testes realizados no estúdio Velox, acompanhamento de médicos, fisioterapeutas. Conte com a Velox Fisioterapia para alcançar os seus objetivos. E Fisiopilates, especializado em recovery para atletas, massagem miofacial, pilates, acupuntura, ozonoterapia, bota de compressão, entre outros. A Cat está sempre antenada em tudo que há de mais novo e mais moderno, trazendo sempre para ajudar. Lembrando que fisioterapia deixou de... Você não precisa esperar se machucar para procurar fisioterapia. Então, Use a prevenção agora. fisioterapia preventiva, exatamente. Olha que kit aqui nós temos aqui, ó. Assessoria, fisioterapia, nutrição, Isso aí, musculação. É isso, isso gente. aí. É isso. Precisa. E também aqui falar da Mundo Verde, né? A Mundo Verde você encontra chá, suplementos, bebidas, tudo que você precisa para melhorar a sua performance e facilitar, que a gente disse aqui no seu dia a dia. Você quer aí o seu whey, você quer também o seu gel, aproveita, vai lá no Rodrigão. Rodrigão, tenho certeza que também, assim como a Cris, vai explicar cada um deles, para que serve, para que não serve. Você vai sair de lá com um produto bom, com um preço bom e sabendo como usar. Conta com o Rodrigão da Mundo Verde. E para finalizar, a JMK Portaria, com foco em condomínios e empresas. A JMK fornece serviços de segurança, vigilância, tecnologia e monitoramento de sistemas de segurança eletrônica. Apoio e conservação, como serviços de manutenção predial, apoio administrativo e outros. Conte com a JMK Segurança Privada. Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, agora é a hora. Mas o duro é filtrar as cornetagens das perguntas aqui, viu? Porque, olha, eu vou te falar. Deixa eu ver se eu passei por alguma aqui. Eu acho que eu vi alguma pergunta aqui. Eu acho que é a do Rafa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Papá. Psicologicamente ajudou. Ajudou, Cezão. Passei o gel na perna, fiquei hidratado. Essa história é boa. Cadê? Aqui, papá. Eu ouvi aqui. É verdade que a dextrose alivia no desconforto intestinal. Depende. Se a pessoa tem muita sensibilidade com os outros, sim, porque ele vai estar. Na verdade, ela é como uma fibra junto, né? Então ela vai liberando um pouquinho mais lento. Então, tem pessoas que se dá melhor, sim.
Por isso que tem que testar, né? Tem gente que entra com a maltodextrina, tem gente que entra com a palatinose, tem gente que entra com a dextrose. Tudo depende do intestino da pessoa. Conforme o intestino ele vai ficando mais irritado, inflamado, sensível pela quantidade de coisa que a pessoa vai colocando ali, às vezes ele vai ficando meio intolerante. Então, na hora que entra uma dextrose, entra uma coisa, entra outra, ele vai segurando um pouco mais e vai tendo um bom rendimento com aquilo. Agora, dependendo da pessoa, ela pode trocar o que for. Às vezes vai dar um piriri e aí a gente tem que entrar com outra coisa mesmo para poder adaptar e dar um descanso para o intestino para ele fazer uma absorção melhor depois. Eu estava falando sobre gel outro dia. Tem o gel da Doblo, que é naqueles sachêzões assim, normal, que comum, né? Que você falou aí do Magnopirol, aí do Dipirona. Para mim, aquilo lá é a mesma coisa. É horrível. Isso, então, Horrível. por quê? Porque aquele lá tem óxido nítrico, que eles falam que é para poder fazer uma vasodilatação melhor. Então, esse é mais salgado, por isso que ele é ruim. Ele é muito Nossa, ruim. horrível. Mas aí tem o da Doblo, que é aquele da bisnaguinha, que parece aqueles melzinho que a gente comprava, naquela bisnaguinha Sim, sim. menorzinha, que é beterraba com laranja Isso ou que eu ia beterraba falar. É, com daí eles limão. usam a frutose mais natural, né? Aí ela Ah, é esse é bom. concentrada. Esse É. é ótimo. Esse aí, não sei se que eu falo, para mim tudo vai, né? Mas esse é legal. Agora que agora cria a Érica falou exatamente, tinha gosto de vinagre aquele da Doblo lá, aquilo lá. Tem mesmo. Devia Ele vir é horrível. sabor vinagre. Muito horrível. Então, por isso que eu falo, depende muito. E eu já ouvi de gente falar, nossa, o da dobra é maravilhoso. Eu falo, eu não gostei, mas, Mas né, cada um. o pequenininho é. Esse é gostoso. Esse Esse é da muito bom. beterraba é uma delícia. E Mas é aquilo, né? dificilmente faz mal, viu, Adriano? Ele, por ser uma coisa mais concentrada, natural, dificilmente ele faz mal. Por isso É, que eu mas falo, é, tem que testar, não adianta. Porque às vezes dá certo pro intestino, mas o paladar é horrível. Tem umas coisas que pro paladar é bom e o intestino não gosta. E tem outras coisas que no final dá certo para as duas coisas. Vitafora, como a Erika falou, tem Vitafora, às vezes dá certo para tudo. Dá certo pro intestino, dá certo pra energia, o paladar é bom. Então tem que ir testando ali para ver o que dá mais certo. e recentemente eu estou bastante envolvido com a Z2 lá, então participei de algumas coisas, algumas promoções, algumas coisas. Eles inventaram agora o sachê que vem três, é maior assim, até. Então já vem três gels em um Um só. só. Em um só. Você vai usando, você vai Facilita. dosando o consumo. É Aham. legal que gera menos lixo, você leva menos Sim, coisa. sim. E agora eu estava vendo, agora há pouco, eles lançaram que vem 12 em um. Meu Deus. É Tudo bem que um, meleca mais, né? é Meleca um mais ficar negócio. com o negócio aberto. Não, ele é tipo pasta de dente. Deseca? Pasta de dente, assim, que Ah, rosqueia aí e é fecha. legal. Aí é legal. Bisnaga. Só Legal. que, né, é aquele negócio, né? O Z2 é um produto, não tem o que falar, a qualidade é muito bom, tal, mas o poder aquisitivo daí Salgado. É, vai pedir um pouco mais. sim, Mas que é sim. bom é. Aí tem que Digo que conseguir umas amostras. eu tava com cupom, vocês usaram cupom? Acabou. Agora não tem mais, mas eu vou tentar arrumar mais, tá? É, daí dá pra fazer uma amostra aí pra ver se esse é gostoso. Gente, é isso. O que que é? Queria uma amostra do Z2. O Thiago usou tudo minhas amostras no último treino dele. Acabou as amostras. Cris, queria agradecer demais. Eu Eu que agradeço. imaginava que ia ser um papo super fluido, ia ser super legal e foi assim mesmo. Legal. Eu acho que a gente tem que marcar mais à frente de novo, E vambora. porque as coisas, as dúvidas só aumentam com Uhum. relação à nutrição, elas nunca acabam. Não, não. Só mudam E de lugar, né? em breve vamos ver se a gente faz um novo aí, falar de outras coisas, outros temas. Vambora, vambora. Obrigado a todos que acompanharam a gente. Como é que faz para encontrar a Cris, para consultar com a Cris? Ó, a gente primeiro me encontra aqui nas redes sociais, né? Tem a NutriCris Gardini, e aí tem bastante informação legal por aqui. Tem na página lá no painel lá da performance, lá onde tem os nominhos, tem direto o Linktree, então quem manda mensagem ali já cai direto no WhatsApp, vai falar com a Vitória. Vitória é minha filha, mas é minha secretária, que no final já está se formando em nutrição, ou seja, já está entendendo um pouco do assunto. Ou seja, é fácil. Eu costumo brincar, Adriano, que eu sou uma pessoa acessível, sabe?
E eu gosto de ser assim, eu quero ser assim, por isso que eu sou assim. Eu acho que a coisa mais maravilhosa que a gente tem com outro ser humano é a acessibilidade a ela, é poder falar com ela. Eu acho que isso é maravilhoso e torna tudo mais simples e mais fácil. Então, eu sou daqui, sou de Boituva, é bem fácil me achar. Inclusive, eu lembrei aqui agora, Cris, há, sei lá, 20, 30 episódios atrás, a gente sorteou uma consulta Uma consulta! com o Douglas. Ele tá contigo ainda, não tá? Tá, tá, a gente sempre se fala. E eu lembro da nossa conversa, né? Porque a última vez que eu vi ele, o nenê dele tava para nascer, que eu ouvi mesmo pessoalmente e tal. E aí eu falei assim para ele, eu lembro das minhas palavras, eu falei, Douglas, a vida vai mudar muito, mas É. muito depois, né, do bebê e tal. Mas não desiste, não para porque a vida mudou, se adapta. Mesmo que for mais demorado, aí vira e mexe, ele me chama. Sono bagunçado, mudança de É, trabalho, sem dormir, não, mas tô na luta. E eu falei, ele é tá. isso. Eu falei, continua, não para, Ele, porque diminu... ele ele diminuiu diminuiu o volume, mas ele tá ativo ainda, tá isso. ativo. Sabe por quê, Adriano? Porque se a gente para, retomar depois é muito difícil. Então não pode É, parar. Tem que é. continuar, mesmo que vá aos trancos e barrancos, continua. Vai chegar um momento que as coisas melhoram. Então nós estamos direto ali, a gente vai se falando, mas para mim foi uma grata surpresa atender ele, porque ele tem uma história de superação muito Tem, maravilhosa. tem sim. Em breve ele também tá aqui, só não veio ainda por conta da agenda dele. Porque se Sim, dependesse de sim. mim, ele já tinha estado aqui também. Vai ser bem legal também. Gente, mais uma vez, obrigado por todos que acompanharam. Aproveitar mais uma vez, pedir para vocês que ainda não conhecem, acesse o YouTube Tripulantes, é Tri_Pulantes Podcast. Se inscreve, clica lá para receber as notificações. A partir da semana que vem, as lives serão lá no Instagram, só vamos ter os cortes. Inclusive, esse episódio de hoje vai ficar no Instagram. Eu vou compartilhar com a Cris, se assim ela desejar, Sim, também vai sim, sim, ficar sim. compartilhado. E depois os cortes também a gente vai subir aqui. Tá joia? Obrigado, Cris. Um Obrigado, abração a gente. Um beijo todos. para vocês. Até mais. Valeu, gente. Um abraço. Boa noite. Tchau.